Está no ar no Pingo do Jota. Bom dia, Lídia. Cadê o microfone, Lídia? Bom dia, gente. A gente fica tricotando aqui antes do programa começar. Eu até esquece do resto do Lídia, que semana, hein? Nossa senhora. E que fim de semana, hein? Começou quente, está terminando perlando, pegando fogo. Começou lá com uma derrota da prefeita na Câmara Municipal, nunca vista, né? Uma rejeição do PPA, um ato inédito na história de Uberaba, e fecha com um pedido de impeachment da prefeita. De duas mulheres contra a primeira prefeita mulher aqui de Uberaba, né? Que coisa, né? Que coisa estranha, né, Janário? É um negócio assim... Realmente a gente já sabia que estava sendo entabulado aí um pedido de impeachment, porque até mesmo o Paulo Garcia, durante essa semana, falou no programa dele, no De Frente para a Notícia, aqui na Rádio JM, que estava um zum de uma articulação, de um pedido de impeachment, e chegou-se a falar que esse pedido de impeachment seria protocolado na segunda-feira. Então, quer dizer, foi uma surpresa ter sido protocolado ontem. Mas o Paulo Garcia, ele já sabia de onde partiria? Ou pode ter Não, de onde partiria eu acho que foi a maior surpresa, né? Ou pode ter um outro ainda, o que estava sendo articulado, que ele se referia, Janário, não olha, era esse. Não sei se era esse ou se não era, mas que esse assunto, né, dos reajustes, dos termos aditivos nos contratos de obras aqui da cidade, já vinha sendo falado que daria BO a qualquer momento. Isso já era assim, falado, já tinha aquela fumaça até então. Não se sabia de onde isso ia partir. E a maior surpresa foi ter partido de uma pessoa que não tem vínculo político, pelo menos aparente, não tem nenhum tipo de atuação política na comunidade, e uma peça que foi protocolada, que segundo opiniões de advogados com quem eu conversei ontem à noite, está muito bem elaborada, está muito bem fundamentada, tem um raciocínio lógico perfeito e está muito bem colocada. Ou seja, não tem aqueles erros de português, aqueles erros de interpretação, aquelas bobagens, né? Não é aquela coisa confusa que nós já vimos em outras oportunidades. Não, é uma peça muito bem elaborada. Exatamente. Agora, o que está por trás disso é que a gente ainda não conseguiu captar. E há algumas curiosidades, né? Porque a advogada que propôs, que elaborou a peça, é sobrinha da proponente. Isto. Sobrinha da proponente. É o que consta, né? Ela é vizinha dos pais da prefeita. Ela tem... A advogada ou a proponente? A advogada. A proponente mora no bairro São Cristóvão. Sim. Onde a família do prefeito teve fábrica por muitos anos. Então tem algumas coisas assim... E hoje a família da prefeita tem fábrica no Jardim Maracanã. Onde mora a advogada. Onde mora a advogada e os pais da prefeita. E os pais da prefeita. Né? Então, quer dizer... Tem outras ligações também que a gente não entende. Pode ter, né? Não, mas eu acredito que tem ainda o componente político nisso aí. Tem. Não, isso aí está claro, né, Janário? A gente não sabe de qual a gente não lado, sabe de onde veio. De onde veio. E isso eis o mistério. Se alguém souber, pode falar pra gente. Nós estamos procurando desde ontem, viu? Porque ontem à noite eu custei entregar minha coluna saiu até mais tarde, porque a gente estava apurando ainda quem era. A princípio surgiu a hipótese de que a proponente, Aparecida de Fátima, era a Cida, lá do bairro São Cristóvão, uma líder comunitária que já tinha tido atuação muito destacada no governo de Anderson Adalto. Mais tarde nós conseguimos apurar que não era essa Cida, que era outra Aparecida de Fátima, que até é mais conhecida como Fátima do que como Cida, né? E essa senhora tem um pequeno comércio, ou teve um pequeno comércio, chamado Laços e Fitas, parece que está inativada. A costura. Chama Laços assim. E Fitas. Ela é evangélica, da congregação cristã. Então, Janário, e outra coisa que a gente... Olha, não tem nenhuma passagem pelo SPC. A informação que eu tenho... Não tem processo contra ela. A informação que eu tenho é que se trata de uma pessoa muito sistemática, sabe, recatada, não tem, assim, atividade política nenhuma, não tem nada assim que... A desabone. A desabone, né? Então, realmente é um mistério, né? Levantamos. Nome no SPC limpo. Processos judiciais, 0. Portanto, é uma pessoa que tem uma vida tranquila, pelo menos tem um nome
pelo menos preservado, né? Os vizinhos, segundo nós apuramos aqui também, tem uma boa imagem dela, ou seja, a proponente tem uma boa reputação junto à vizinhança, é considerada como uma pessoa muito brava, mas extremamente séria, uma pessoa, né, que não tem o que dizer contra ela. Isso pelo menos foi o que se apurou ontem à noite, né, que a gente estava aqui na correria tentando saber quem era, e o que ficou sabido foi isso. Agora, um fato chama atenção, Genari. Pelo que a gente conseguiu saber, essa advogada, que é vizinha lá dos pais da prefeita, teria a casa invadida por águas lá no Jardim Maracanã e perdeu o marido há pouco tempo por Covid, vítima de Covid. Informações. Né? São as informações que nós conseguimos apurar. Eu não sei se você conseguiu mais alguma outra coisa. Ela também parece que tem uma atuação mais ativa na cidade de Uberlândia. Como advogada. Como advogada. Aqui em Uberaba não vi muita coisa. É reconhecida, ela tem aí um gabedal bom. Pois agora a peça que foi colocada muito bem fundamentada. E com muita informação, né? Isso que mais me chamou a atenção. Então, por quê, Genari? É alguém que conhece a Secretaria de Serviços Urbanos a fundo. Você colocou na coluna assim que conhece as gavetas da CESUR. Pois é, porque tem detalhes ali que escapam do conhecimento de uma pessoa leiga, de uma pessoa comum. Por exemplo, falar micropavimentação asfáltica a quente, micropavimentação asfáltica a frio. Isso não é um termo que qualquer pessoa tenha domínio. Mas da diferença é constante até nos editais. Não, sim, mas não é uma coisa comum das pessoas dominarem. Para levantar a lebre de uma pessoa, uma cidadã comum, né, como a gente está dizendo que é a proponente, que é uma cidadã como eu, você, ou uma pessoa do povo, né, e como ela chegou a determinados dados, como é que ela conseguiu levantar itens e detalhes de concorrências, de reajustes, e fazer todos esses cálculos para saber que os reajustes estão acima do teto legal permitido. Enfim, tem uma série de questões ali que estão levantando muitas dúvidas, deixando o quebra-cabeças difícil de ser montado. Né? Tá parecendo, sabe aquele quebra-cabeça gigante que tem um monte de pecinha pequenininha? Você tem que ir montando uma por uma para chegar no final e falar, acabei. Mas até chegar nesse, acabei o quebra-cabeças, não tá fácil. E olha que tem muita gente procurando informação, muita gente buscando de onde essas informações saíram, mas tem detalhes nessa peça de pedido de impeachment da prefeita que são extremamente minuciosas. E isso daí só quem tem acesso às informações, quem teve acesso a esses números, a esses dados, a esses detalhes, para poder levantar e apresentar ou entregar ou informar quem estava fazendo esse trabalho. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente sabe que teve gente da Secretaria de Serviços Urbanos que pleiteou aí o retorno a cargos, continuar no serviço público, tal, e que não foi aceito pela administração municipal. Não, como a gente sabe também que tem gente que saiu de lá, gente de departamentos importantes, né, que eram departamentos nevrálgicos lá na Secretaria de Serviços Urbanos e na própria Prefeitura, que teria saído lá bastante insatisfeito com a forma como foi tratado. Né? Alguns dizendo que foram humilhados, outros dizendo que foram injustiçados. Isso a gente escuta a todo momento. Né? E gente que também saiu bastante contrariada com o governo e com o que ouviu de determinados integrantes do governo. Isso chega aos ouvidos de todo mundo, não é só no meu, nem só no seu. A gente está cansado de saber que isso aí tem acontecido com muita frequência. Né? Então, pode ter sido aí os interesses contrariados, a forma, as mágoas que foram se acumulando, isso aí pode ter sido também uma peça que foi se juntando. Agora, eu não sei, Genari, eu tenho para mim que a dona Aparecida de Fátima não está sozinha nessa ação. Não, né? Ela não está sozinha, tem mais gente com ela. Eu penso que a dona Aparecida de Fátima é a que menos tem interesse nesse processo aí. Olha, eu não sei se ela tem menos interesse, mas eu posso te dizer porque que... me parece que a advogada, ela é a sobrinha dela que elaborou a peça, que tem mais informação sobre isso. Mas que tem interesses ali, que a gente sabe que são de ordem pessoal,
né? Gente que não tá satisfeita com o governo da prefeita, isso aí está muito claro, né? Agora, até que ponto simplesmente você está com mágoa, com raiva, está revoltado porque aconteceu isso ou aquilo na sua vida, ou sua casa foi invadida por água, ou seu marido faleceu de Covid, ou não concorda com determinadas ações do governo municipal, a ponto de chegar a tomar essa iniciativa de pedir o impeachment da prefeita, que é a motivação que a gente ainda não conseguiu saber de onde vem. Essa origem é que ainda está obscura. Muito obscura. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. De qualquer forma, o processo é assim. O presidente da Câmara encaminha o pedido de impeachment à Procuradoria da Câmara, vai dar um parecer à Procuradoria, e é um parecer que não determina, não fala se está impedido ou não, né? Se teve impeachment ou não, né? Isso é submetido ao plenário para o acatamento ou não. Se for acatado o pedido, aí inicia-se o processo. Aí é formada uma comissão processante também. Então aí segue um processo aí que tem todo o seu rito lá. Nós vamos tentar falar com o presidente da Câmara, o vereador Ismar Marão, para a gente saber direitinho como é que se dá esse processo, como é que vai ser o andamento. Agora, né? Genário, o que me preocupa nisso daí é o seguinte: a prefeita não tem uma base política na Câmara, pelo contrário, já está muito evidente a partir da votação do PPA, que é aquele plano plurianual, que a fragilidade política dela junto ao Legislativo. Né? A gente sabe que agora a próxima sessão da Câmara será apenas no dia 7 de junho. A prefeita tem um tempo muito pequeno para ela poder tentar reverter o que ela não conseguiu nesses 5 meses de mandato, que é a interlocução mais razoável com os vereadores. E no dia 7, sim, a gente vai começar a perceber se ela foi eficiente nessa guinada de relacionamento com o Legislativo ou não. E vai depender muito mais dela daqui para frente, o futuro político, pessoal, do que de qualquer outra pessoa. Sem dúvida. Né? Ela, a própria equipe, eu penso que aquilo que a gente falou ontem, né, Lídia, na realidade, a Câmara, o ponto de insatisfação da Câmara para com o governo é a questão dos vereadores quererem ser tratados como autoridades, né, e que são, autoridades que são eleitos pela população, têm legitimidade, chegar numa secretaria e ser devidamente atendido, não tem que ficar esperando, não tem que ficar... Então isso daí pesa muito para o vereador. Né? Apesar... e eu acho até que a Indiara colocou de forma muito clara isso essa semana, falou, olha, nós estamos aprendendo, né? E vamos buscar aprimorar essa situação. E é preciso, e isso daí eu acho que quem sai ganhando é a cidade. Né? Num momento grave como esse nós estamos vivendo de pandemia, a última coisa que a gente desejaria agora, nesse momento, é exatamente essa discussão entre executivo e legislativo, porque tira o foco daquilo que é verdadeiramente necessário de ser feito. O nosso foco tem que ser colocado no controle desse vírus, gente, e não nas disputas políticas entre grupos A, grupo B, grupo C. Não é por aí que que vai chegar à solução. Pelo contrário, enquanto nós estamos politicamente divergindo, discutindo, né, digladiando, o vírus está avançando e matando gente. É isso que está tirando o nosso foco. Eu acho que não é o momento, não achei que esse pedido de impeachment veio em boa hora, ainda que tenha elementos suficientes, mas eu acho que nós devíamos estar com as nossas atenções centradas no controle da pandemia. Eu tenho minha posição muito bem clara com relação ao impeachment. Eu sempre me manifestei, sempre me posicionei sobre isso. Eu sou bem contra o impeachment, a não ser um caso que realmente fique muito claro a ocorrência de crime e alguma situação que não há realmente nenhuma condição de continuar ocupando o cargo para o qual ele foi eleito. Eu, Lídia, sou muito defensor do voto. Eu penso que o voto é algo que dá uma legitimidade muito grande à pessoa. Né? Então, eu penso que o que deve interromper ou não a presença de uma pessoa no poder público é o voto. Assim como eu fui contra lá o impeachment da Dilma, eu sou contra o impeachment do Bolsonaro, apesar de eu discordar totalmente da forma que toca o governo, mas eu não sou a favor, né?
E porque o eleitor, ele tem o seu processo de impeachment nas mãos, no seu título de eleitor. Olha, chegou lá no fim do mandato, não foi bacana, não foi legal, impeachment nele, pelo voto. Cai fora, tira o cara de lá. Pelo voto. Né? Então, eu vejo que, na realidade, esses instrumentos, esses mecanismos, eles servem, são mecanismos de golpe contra o eleitorado. É falar assim, eleitor, você votou errado, você não sabe votar. E muitas vezes a gente não espera lá, quem sabe? Poxa, nós estamos há 3 meses do governo. Não, 3 não, já. 4, né? Não, 5 meses. 5 meses, passa tão rápido, viu, Lídia? 5 meses de governo, quer dizer, num universo de 4 anos é muito pouco. Né? Então, quer dizer, não sei se é hora. Aí acaba tendo essa questão política de desgaste e tal, mas é a disputa. Né? A disputa por espaço, a disputa pelo poder, e é assim. Né? Agora, ontem à noite também, Genário, o vice-prefeito Moacir Lopes ficou muito bravo e publicou nas redes sociais dele um desabafo dizendo que não ia aceitar, que tomaria medidas contra as pessoas que estão dizendo que partiu dele a iniciativa de fazer aquele vídeo, né, da semana, que também circulou essa semana, ô semana quente, viu? Sabe aquele vídeo? Ô Moacir, gente boa, tira a moça de lá, fala pra ela pedir pra sair, né, aquele vídeo, e ele ficou furioso de falar que essa história foi dita através de ele até põe assim, ó, gente, entre aspas, não sou eu que tô falando, né? Venho recebendo ameaças. Ele publicou um texto, né? Publicou um texto grande ontem, olha, tá entre aspas, hein, gente, ó, tô só lendo. Pessoal, boa noite, venho recebendo ameaças pelo WhatsApp há alguns dias. Só nessa sexta foram mais 2. A primeira, de um pseudo-colunista de um jornal falido, ó, gente, não tem nada a ver com o Jornal da Manhã, já vou avisando, deixando isso claro. Que vive nos corredores da prefeitura implorando por patrocínios para o tal jornal. Não somos nós também não, viu? Escreveu em sua coluna que o vídeo divulgado essa semana foi armado por mim. Ele vai ter de provar isso, até porque eu tenho currículo, ele tem ficha criminal. O devido BO, bem como a ação contra o indivíduo e o jornal, já estão em execução. Não é o Jornal da Manhã. Não é o Jornal da Manhã, vamos deixar isso claro. Primeiro que nós nem ficamos andando lá nos corredores de prefeitura, pelo contrário. Eu fui lá 2 vezes, uma delas com o pessoal da ADESG, e a segunda vez a chamada da prefeita, para uma solenidade. Mais nada. Eu, depois que saí da prefeitura em 2011, eu devo ter ido na prefeitura umas 3 vezes. No gabinete do prefeito, eu fui dos prefeitos anteriores e da prefeita. Agora eu fui uma vez, na prefeita, quando nós fomos lá, fomos chamados para uma reunião lá na comunicação. Fomos chamados para reunião na comunicação. Depois de 11 anos, eu voltei lá naquele dia, Lídia. Bom, então vamos lá. Eu vou continuar lendo o que o Moacir Lopes escreveu. Aí ele está dizendo o seguinte, à tarde, novamente, senhor responsável pelo equipamento Trenzinho da Alegria veio me ameaçar, também no privado, sobre ir à justiça porque não podia trabalhar com seu equipamento. Esse cidadão não vê as mortes que estão ocorrendo. Há falta de empatia e principalmente motivação política nas suas ameaças. Esse cidadão apoiou outro candidato nas eleições, e veio me ameaçar. Não vai trabalhar. Esse aí é o que está dizendo o Moacir. Então ele ontem estava muito bravo e ele inclusive chegou a dizer que, se for o caso, que ele tem divergências com a Elisa com relação à forma como a Covid está sendo conduzida, né? O enfrentamento à Covid está sendo conduzido aqui em Uberaba, mas que em momento algum ele está traindo ou fazendo qualquer outra coisa. Ele disse aqui, ó, não tolero ameaças e, como outro, será processado. Reitero, posso ter divergências quanto à condução da Covid no município, mas em hipótese nenhuma sou desonesto ou traidor. Nunca farei nada contra a Elisa e, se precisar de renunciar ao meu cargo para provar isso, eu o faço sem o menor constrangimento. Não preciso da política, ela não é meio de vida para mim. Estou nela por princípios próprios de poder ajudar. Quem realmente me conhece sabe disso. Não irei tolerar nenhuma ameaça. Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para colocar quem é mau caráter no seu devido lugar. Não tenho medo de cara feia. Moacir Lopes. Então tá aí. Ontem também o tempo teve quente lá com ele,
né? E ele, assim, bastante chateado com essa situação de estarem dizendo que ele está por trás, tentando puxar o tapete da prefeita. Ele falou, não tenho nada com isso, não estou tentando, não sou traidor e não sou desonesto. Portanto, está aí o depoimento um posicionamento muito importante do Moacir, eu vejo. Porque, eu conheço o Moacir há anos, há séculos que eu conheço o Moacir, desde quando ele foi professor das minhas filhas lá no Colégio Zé Ferreira. Né? Então a gente sabe da índole dele, sabe de como ele é correto com as coisas. A gente tinha confiança de deixar os filhos viajarem com o Moacir para prestar vestibular em outras cidades, né? Naquela época que fazia como treineiro, né? Ele era professor e tal. E sempre o Moacir trazia os meninos ali junto, né? Não tinha tempo ruim com ele, não. E sempre cativando a moçada, o pessoal descontraía com ele e tal. Todo mundo tem um grande apreço por ele. Então, eu conheço o Moacir, sei que da índole dele. Ele não é de puxar tapete de ninguém, não. Vamos passar a nossa live aqui? Vamos lá saber o que o pessoal está falando. Olha, Eunice Dias Dantas, bom dia. Eliene Souza, bom dia. Catherine Santos, bom dia. Marcelo Souza, ele colocou esquerdistas. Eu não vejo, não, olha, não existe essa questão de esquerda e direita. Ai, gente, que coisa mais antiga, credo, que bobagem. Não é por aí, não, mas está posicionado, viu, Marcelo? Daniel Alves, bom dia. Vera Macedo, bom dia. Estamos juntos, abraços. Vera Macedo, Antônia Cândida. Mauro Júnior, salve, salve. Valdir Donizete, bom dia. Lídia Genari, na opinião, tem gente precipitada e respeitada. Acho que não é hora disso. Estamos vivendo uma crise sanitária mundial. É hora de união e não de cassação. Concordo. Washington Oliveira, bom dia. O Flávio Vilela, bom dia, Genari, bom fim de semana. Politicagem, pouco é bobagem. Inadmissível certas discussões com 5 meses de governo em meio a uma pandemia. Não podemos desviar o foco principal, que é o combate à pandemia. Tá certo. Maria Aparecida Faria, peguei o bonde andando, tô entendendo nada. Agora você entende, Maria Aparecida. A Wanda Espíndola, bom dia, Lídia Genari. Tempos difíceis com pessoas falecendo, a vacina sendo politizada e o Uberaba passando por crise política. O desgaste está terrível. Que Deus nos proteja. Amém. Silva Costa, nesse mato tem muitos coelhos. Tassiana Santos, só do marido ter morrido já é uma razão. Vera Lúcia, Lídia, bom dia. Genari, bom dia. Esses vereadores não sabem o que estão falando aqui. Aqui é sempre Elisa Araújo. O Geraldo Júnior, vamos lá, Geraldo. Bom dia, Lídia Genari. Olha, mudando de assunto, a Guarda Municipal, na minha opinião, está muito mal preparada, não pelo que fazem, mas pelo que não fazem. Na Feira da Abadia foram precisos mais de 5 guardas e a última agora, 2 guardas não deram conta de segurar o senhor. Gente, não precisa daquilo. Imobilização sem aquilo, tudo. E mais uma vez, não vai virar nada. Ninguém sofre punição. Aí a Guarda Municipal de Uberaba vai perdendo o respeito. Dona Lídia, um dia qualquer, dá uma desviada do caminho da senhora e passa na Praça Pôr do Sol, a qualquer hora. Perto da minha casa. A senhora vai ver o pessoal todo sem máscara nas rodinhas. Não, isso eu vejo todo fim de semana. Ontem à noite mesmo, a hora que eu passei ali, tem um supermercado ali perto, eu fui deixar meus netinhos em casa, a hora que eu fui voltando, passei por lá, tinha gente lá na Praça Pôr do Sol de boa, tomando cerveja, né, e conversando e tal, até de boa. Mais alguns quiosques lá. A gente já até cansou de falar disso aqui, sabe? Porque já virou tão rotineiro que a gente vai falando todo dia, acaba ficando cansativo. Olha, Renato Maia, tem que apurar qualquer que seja a denúncia. Maria Aparecida Faria está tratando o povo com muito descaso, é minha opinião. A impressão que passa é que não está nem aí para a população, aprendendo a fazer o povo sofre. Tassiana Santos, aprendendo com a vida das pessoas, é piada, né? Helenice Salu, bom dia, Lídia. Você bom está dia. linda, como sempre. Bom obrigada, dia, Helenice. Muito gentil. Pedro Henrique Eduíne Guedes, olha, é o secretário adjunto da CESURB. Pedro Henrique. Lídia Genari, bom dia. Pedido de impeachment não tem fundamento algum. O Pedro, ele conhece bem também a CESURB, ele já atuava lá na CESURB, e é hoje o secretário adjunto, né? Ele está falando que não tem fundamento, né? Vai, claro que isso vai ser apresentado na defesa aí da prefeita.
e que seja bem apresentado. Elenice Salum concorda. Mas, Pedro, se você quiser também dar a sua versão, as suas justificativas, as explicações, estamos à sua disposição. Olha, Elenice Salum, verdade, Lídia, concordo com você, sempre coerente com suas opiniões. Luiz Portelinha, esse legislativo não me engana, nesse angu tem caroço. Maria Aparecida Faria, isso aí, Genário, o povo não sabe mesmo se livrar dos maus políticos. Cláudio Machado, olhando quem é a favor do impeachment, automaticamente sou contra. José Carlos Prado Alves, cidadã tem direito de requerer impeachment da prefeita caso essa tenha violado as leis. Advogado pode obter assessoria de especialistas para embasar seus argumentos. Não sei por que o questionário. Mas nós não tiramos a legitimidade do pedido de impeachment, não. Não, de jeito nenhum. Nós só estamos falando da inoportunidade, se é que existe essa palavra, mas a hora que não está boa. Todo mundo tem isso. Claro. Isso é direito legal. Agora, eu me posicionei, eu sou a favor do impeachment quando realmente há um crime devidamente comprovado, né, devidamente julgado e a impossibilidade de manutenção na atividade eletiva. Porque eu penso que o verdadeiro impeachment se dá no voto. Né? Quem mais aqui? O André Luiz Vieira. Ô, Andrezinho, bom dia. Mandando aqui. Pingo do Jota, deu sabadão. Eu, hein? A Jéssica de Paula. Gente, mas o cara do trenzinho da alegria vai fazer o quê? Vai mandar o Pateta e o Homem-Aranha perseguir a bicicleta do Moacir? Gente, essa história aqui do trenzinho da alegria... É o Robertinho do Sul que está brigando lá? Não, o gordo, sei lá quem que sei. Mas eu não acompanhei bem essa história, Lídia. O trenzinho da alegria quer funcionar, é isso. Quer funcionar. Aí tá ficando nervoso, tá ameaçando, dizendo que ele não tá tendo condição de trabalhar. Então, mostra... Agora tem uma coisa, né? Se o transporte coletivo funciona, o trenzinho da alegria é mais ou menos igual. Se estabelecendo as regras de distanciamento, talvez poderia funcionar. Eu não sei como é que se dá esse processo aí, né? Talvez fosse bom analisar direitinho, mas sem briga. O pessoal tá brigando demais, Lídia. Nossa, gente, eu acho que... O povo anda nervoso. O povo tá muito belicoso. Qualquer coisa é um tal de mimimi, que eu vou te falar. Outro dia um sujeito me ligou falando assim, porque vocês do Jornal da Manhã não publicam preto no jornal, vocês são racistas. Gente de Deus, da onde tirou um trem desse? Que a gente é racista? Porque eu queria que pusesse uma foto de não sei quem, no Dia das Mães, na capa do especial só tinha mãe branca. Eu falei, meu amigo, quem diagramou e escolheu as fotos foi justamente o Alex, que é da raça. Portanto, não tem nada a ver isso daí. Na hora lá, a gente nem pensou se a mãe tem olho empuxado, se ela é branca, se ela é preta, mas tá bom. Agora, por conta disso daí, achar que o jornal é racista, que nós somos racistas, que coisa mais absurda. Nossa, é cada bobagem. Vamos lá, Tereza Alvim mandando bom dia, Jacques Macedo, Gasper Souza, Zilda Oliveira, o Geraldo Júnior, Genário, não sei se fui traído pelo corretor, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a guarda está mal preparada, não pelo que fazem, mas como fazem. Ali eu digo, os guardas municipais em rodinha e sem máscaras, para o final de semana. Não, Geraldo, eu entendi, realmente a forma... Ou seja, o pessoal da guarda não está devidamente preparado. Eu comentei isso ontem, né, aquele episódio lá, que eles tentando segurar um senhor. Olha, a guarda tem uma taser, imobiliza a pessoa na hora. Pra que aquilo, né? Também achei totalmente desnecessário. Mas, Genário, isso aí também já é fruto, acho que, do cansaço, sabe, do esgotamento, que esse pessoal está submetido a um estresse, que já vem vindo há muito tempo. Abordado também. Também, porque vem vindo todo mundo num estresse já há muito tempo, né? E aí qualquer coisinha já perde o controle. As pessoas estão, de fato, muito destemperadas, muito desequilibradas emocionalmente. Exemplo disso a professora lá, que xingou a guarda lá no bar. Um destempero total, com certeza em épocas normais ela não faria. Não faria isso, talvez. Né? A outra que foi lá na farmácia, deu um show lá também, né? Deu
Ah, esse cabelo! Como você vai falar do cabelo? O que tem o cabelo não é seu, é do cara lá. Deixa ele usar do jeito que ele quer e pronto. É aquela ficando a história. A Silvânia Costa, porque pediu, opa, pulei aqui. O trenzinho da alegria não pode, mas os ônibus da cidade estão lotados. A Feira da Badia está muito tumultuada. É a Meire Silva. Silvânia Costa, por que impedir o trenzinho da alegria se é aberto e bem ventilado? O ônibus fechado pode. O Diego Bonazar, gente, brigar com a carreta furacão é demais da conta. Meire Silva, bom dia, tá complicado. Tudo isso ainda querem que a gente viva toda essa situação a seco. Vai seca não. Tá certo. O Moacir tá me dizendo aqui o seguinte, que o tal cara do trenzinho mandou vários áudios para ele, pedindo para o Moacir tomar cuidado. Né? Então, bom, aí é outra coisa. Aí ameaça mesmo, né? E o Moacir, a gente sabe, ele já tá, ele é o esteio da família dele há muitos anos, a gente sabe disso, né? Ele é uma referência desde que os pais dele faleceram e há pelo menos, há quase um mês, ele está com um sobrinho internado com Covid. Foi uma luta para poder transferir o rapaz para um hospital onde tem aquele tratamento com ECMO, né? E ele está na UTI já há um bom tempo. Né? E ainda por cima ter que aguentar um sujeito desse fazendo ameaça a ele, também acho que perdeu a paciência, né? A gente, tudo tem limite, né, Janari? O Diego está falando aqui o seguinte, que a Elisa prometeu para ele, o vereador Cabo Diego, prometeu para ele que a próxima semana retornará com o trenzinho da alegria e os demais. Agora o Moacir está me falando aqui que o cara do trenzinho da alegria nunca procurou na prefeitura para pedir nada, mas para fazer ameaça pode? Ameaça, eu acho aí ridículo, viu, sinceramente. As pessoas estão ficando realmente Não, malucas. gente, calma, vamos ter calma. A gente pode resolver as coisas com bons modos, com bom senso, com equilíbrio. Não precisa perder paciência. Ontem à noite eu recebi também um boletim de ocorrência envolvendo 2 advogados aqui numa briga desnecessária, né? Uma coisa ridícula, chega a ser ridículo. Mas é por isso que a gente vê que as pessoas estão perdendo muito o limite, né? Do bom senso, do respeito, da paciência. Tá todo mundo saindo, qualquer coisinha está estourando. Assim, quem não concorda Aí, olha, eu não concordo com isso. Então a pessoa já. Então você é contra. Não sou contra. Eu posso não concordar pontualmente com alguma coisa. As pessoas têm que entender as diferenças, que nem todo mundo é igual a todo mundo. Aliás, ninguém é igual a ninguém. Né? E isso é preciso aprender a respeitar as diferenças. Exatamente. Né? Olha, não é porque. Eu, por exemplo, tenho grandes amigos que pensam totalmente diferente de mim. E por isso eu vou deixar de ser amigo dessas pessoas? Nunca. Não. Né? Nós dois aqui divergimos em muita coisa e somos amigos demais. Imagina se... Tem dia que a gente quase bate um no outro. Não, imagina se você fosse considerar o que eu penso e a forma que eu penso que as coisas deveriam ser, se eu seria o editor do seu jornal. Talvez não, Genaro, mas eu acho que como eu sou uma pessoa muito democrática... Exatamente isso. É porque a gente entende as diferenças. E as diferenças são necessárias, a gente aprende com elas. E respeita, né? Acho que o respeito é palavra de ordem em qualquer lugar. Isso, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa, é questão de maturidade. As pessoas precisam entender isso. Né? Então fica essa briga toda, porque eu não entendo. Cheio de rótulos, as pessoas estão se rotulando muito. Demais. São 9h mais 13 minutos agora em Uberaba, 9h13. Olha, ontem a gente conversou, porque ontem não tinha ainda questão de impeachment e tudo mais, então o programa de sábado sempre é um programa bem especial, um programa que a gente traz reflexões muito importantes. E também com essa história de impeachment ninguém está querendo falar, né? Tá todo mundo correndo hoje, viu, gente? Vamos aguardar aí para frente, aí, segunda, terça, né? O que vai acontecer. Bom... Mas a gente optou também por falar com ex-secretários municipais de saúde, né, sobre como que estão analisando, como que estão vendo aí o enfrentamento da pandemia em Uberaba. Né, afinal de contas, são pessoas que atuaram e são técnicos, atuam na área de saúde e que podem ter algo a contribuir. E a primeira que nós vamos falar é a Maria Tereza Rodrigues da Cunha, a TT, né, de quem eu tenho o orgulho de ser amigo. A TT, ela foi secretária de saúde, foi também secretária de desenvolvimento social,
Ela foi subsecretária também de saúde, atuou na saúde, depois atuou na área de saúde no governo do estado, então tem uma história aí nessa área. E eu começo perguntando, TT, primeiro, muito obrigado por nos atender, falar aqui com os nossos ouvintes, os nossos internautas. Aí eu começo perguntando, TT, como é que você analisa, como é que você vê o enfrentamento da pandemia hoje em Uberaba? Bom dia. Bom dia, querido Genari. Bom dia. Bom dia, querida Lídia. Bom dia, TT, Bom dia. que prazer. Igualmente, bom dia a todos os ouvintes. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, de inicialmente dizer que Uberaba poderia estar se saindo melhor, com certeza. Nós somos uma cidade privilegiada em termos da rede pública. Não é qualquer cidade que tem um hospital de clínicas ligados à universidade tão potente como nós temos. Nós temos um hospital regional, nós temos 5 hospitais filantrópicos, nós temos 2 UPAs, 19 unidades de saúde da família, 4 unidades matriciais, os NASPs. Então, assim, o que eu vejo é que nós temos uma estrutura física e nós temos também, nós não podemos perder de vista que nós temos 2 universidades que têm a área de saúde como grande, que é a Universidade Federal e a Universidade de Uruguai. Então, nós poderíamos, se a condução dessa crise que nós estamos vivendo tivesse acontecendo com um diálogo maior. Né? Essa é inicialmente a minha primeira avaliação. Tá, esse diálogo com a sociedade seria, posiciona melhor aí seu celular também, porque está dando um picotezinho, mas esse diálogo seria com o conjunto da sociedade, como é que como ele seria estabelecido? Olha só, Genari, nós estamos vivendo guerra, nós estamos enfrentando uma pandemia, né? O SUS, que é o grande sistema que nós temos de saúde, ele é dirigido, ele é composto por 3 presidentes federativos, o Estado, a União e o município. Né? E para você comandar o SUS, você tem que levar em consideração não só o governo, você tem que levar em consideração os trabalhadores de saúde, tem que levar em consideração o controle social. Porque, veja só, o SUS, a estrutura do SUS, os princípios, dentro dos princípios do SUS, faz essa condução. Né? Nós precisamos desse diálogo. E isso eu ainda gostaria de colocar mais atenção. Nosso município tem uma Câmara Municipal, com muitos vereadores, muitos representantes, deputados. Então, ou a cidade abre, ou o nosso governo municipal, o nosso executivo, abre a conversa, o diálogo, para que as pessoas possam participar. Nós temos o Conselho Municipal na nossa cidade foi atuante. Não existe projeto de saúde que não ouça os trabalhadores. Os trabalhadores, eles são quem leva, quem comanda não, que a dia do serviço de saúde, eles precisam ser ouvidos. Então, e a sociedade em geral, através do Conselho Municipal, de entidades representativas, né? Porque potência nós temos, nós somos um município. Eu acho que muitas vezes as pessoas reclamam do que existe em Uberaba, sem saber o que é estrutura de saúde em outros municípios. Nós estamos numa região rica, como eu disse, né? Estrutura nós temos. Trabalhadores competentes, experientes, nós temos. Conhecimento, fabricação de conhecimento, nós temos 2 grandes universidades. Então, a meu ver, falta uma condução mais dialogada, mais conversada. E eu acredito, porque a gente sabe que nenhum país, nenhum estado vai sair dessa pandemia. Ou nós saímos todos juntos, ou nós não saímos. Porque o mundo inteiro com o Brasil. Não é verdade?
Eu entendi, ou seja, a nossa estrutura está sendo pouco usada, seria isso, em síntese, ou pouco considerada. Genário, nós temos uma boa estrutura física. Nós não vamos sair dessa pandemia só pensando em leitos de UTI. Eles são fundamentais, eles são muito importantes, mas vamos imaginar, numa conta a grosso modo, aproximadamente 1% da nossa população vai parar lá nesse leito de UTI. É importante nós termos? Sim, é muito importante, é fundamental. Só que ele é finito. Por que ele é finito? Porque para você ter um leito de UTI, você precisa ter os equipamentos, você precisa ter os insumos, você precisa ter os profissionais, formar profissionais da área da saúde, intensivistas que atuam em CTI, é difícil, demora. Nós entramos toda hora e todo dia. E, veja só, para a gente sair dessa pandemia, nós temos que pensar nos leitos de UTI, mas nós temos que pensar também no programa de saúde da família. É lá, são os nossos agentes, a nossa equipe de saúde da família que está todo dia fazendo, são eles que dão, que podem dar e que devem dar esse retrato da pandemia para o sistema de saúde. Nós temos que levar em consideração as UPAs, as unidades regionais, é sempre um conjunto que, na minha opinião, está sendo um pouco desconsiderado, né? Tetê, bom dia. Eu fico tão feliz de te ouvir novamente. Faz tanto tempo que a gente não se encontra, né? E é bom demais saber as suas ideias, são sempre muito bem-vindas. Com relação especificamente ao enfrentamento da pandemia, qual a sua posição com relação ao lockdown? Você acha que funciona? Lídia, não resta dúvida. Não resta dúvida. Eu sou totalmente a favor, mas eu quero deixar claro o seguinte: pandemia precisa ter uma ação multifacetada. Eu não posso fazer só lockdown. As ações, elas precisam ser coordenadas e eu preciso ter várias ações juntas. O que eu acho que aconteceu, um exemplo rapidinho que me veio aqui à cabeça agora. O Reino Unido. O Reino Unido, ele fez 3 meses de lockdown. Mas junto com o lockdown, outras coisas também. Testou em massa, vacinou, fez uma campanha de divulgação enorme. E o que eu acho que está acontecendo no nosso país, infelizmente, é o desacreditar de algumas medidas de contenção, sabe? Um efeito psicológico negativo. Então, o lockdown vira um sinônimo de inimigo do comércio, inimigo das pessoas. Que é inimigo e que deve ser combatido não é o isolamento social, não é o lockdown, é o vírus. É isso que as pessoas precisam compreender. E se eu não isolo as pessoas, se eu não tiro o vírus um pouco de circulação, eu consigo desafogar o nosso sistema de saúde. Porque a pandemia, ela estuda, ela vai, ela vem, né? Olha só, vários municípios que entraram em lockdown, Irlândia, aqui perto da gente, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, eles eliminaram a pandemia? Não, de forma alguma. O que eles fizeram? Eles fizeram uma contenção. Eles fazem uma contenção, eles aliviam um pouco o sistema de saúde, dão um fôlego para o sistema de saúde, enquanto isso vai aumentando de pessoas vacinadas. Então, eu não posso, quando eu falo em pandemia, eu não posso falar de única. É um conjunto de ações. Uma outra coisa que eu acho muito fraco no nosso município, no nosso estado, no nosso país, é trazer a população para o nosso lado, sabe? Campanha de divulgação, do uso da máscara, da necessidade do isolamento social, da preocupação com o outro. Isso é fundamental, e os países usaram isso em massa e dá certo. Quando eu trago a população para o nosso lado, quando ela compra a briga com a gente, as coisas funcionam melhor.
nesse aspecto, de que forma você acha que precisa ser feito e se ainda dá tempo de ser feito agora esse tipo de trabalho de arregimentação da população para abraçar essa causa? Você acha que depois de tanto tempo de enfrentamento à pandemia ainda cabe algum tipo de mobilização popular? Claro, Lídia, claro, sim, sempre é tempo. Olha, eu tenho a oportunidade, todas as vezes que eu estou chamada para conversar sobre isso, eu falo de duas coisas. Não existe projeto de saúde sem trabalhadores. Ou eu ganho os trabalhadores para me ajudar a implementar um projeto de saúde, ou meu projeto de saúde não vai para frente. A mesma coisa eu falo com a população. Ou eu ganho a população para nos ajudar, não damos conta. Isso sempre vai acontecer. Senão eu faço de um lado e eu desmancho de outro. E eu volto a falar, pandemia precisa ter ações multifacetadas. São várias ações ao mesmo tempo. Nós precisamos continuar vacinando. Olha só, nosso índice de vacinação ainda é baixo. São muitas pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Agora nós estamos aí com a vacinação da influenza, que é muito importante também, um índice muito baixo de adesão. Então, a vacinação, a campanha para isolamento social, para uso de máscara, para evitar aglomeração, a testagem, tirar o vírus um pouco de circulação. Não mesmo Uberaba sendo uma rede de saúde potente como ele tem, ele dá conta. Uhum. Agora você acha que faltou, né, nesse processo todo, já com mais de um ano de pandemia, TT, uma coordenação central, uma coordenação, uma definição de regras mais claras, até para serem seguidas por Estado e municípios, por parte do governo federal? A gente está lá assistindo a CPI da Covid, mas nem sempre se toca nessa questão dessa coordenação. Você entende que houve omissão nisso aí? Zenário, todos nós sabemos, e quem não sabe, é importante que fique sabendo que o SUS ele é tripartite, ele é função dos três governos. Uhum. Né? Ele é um sistema, esse sistema ele só funciona se houver uma conversa clara, uma conversa coordenada, se houver uma organização presente. O que aconteceu no nosso país? No nosso país aconteceu uma total descoordenação. A coordenação geral, ela é do Ministério da Saúde. E ao invés da gente ouvir, da gente presenciar uma união desses entes que compõem o Sistema Único de Saúde, tem que ver os governos se adiando, se acusando, sabe, judicializando todas as questões, politizando questões para ser politizadas. Né? Então, não resta dúvida. E olha que eu sou uma grande defensora do nosso SUS. Né? Eu acho que com todas as falhas, com todos os problemas, o nosso SUS tem sido um gigante. Eu gosto muito de ouvir o Dr. Gonçalo Vecina, que é um grande pesquisador, um grande cientista, falar. E ele diz uma frase que eu gosto sempre de usar, né? O SUS é o que nos separa da barbárie. Uhum. Se não fosse o SUS, nós estaríamos na porta dos hospitais disputando vagas com uma peixeira na mão. Então, assim, com todos os problemas, todas as fragilidades, todas as dificuldades, tem se mostrado muito potente. O SUS, ele tem capilaridade, gente. Ele está enraizado no nosso país inteiro. E para isso ele precisa ter financiamento, ele precisa ter dinheiro. Nós precisamos combater a desigualdade social. E é preciso ter uma coordenação geral, senão não funciona. TT, qual que é a sua opinião a respeito da testagem em massa como medida de enfrentamento à pandemia? Eu acho fundamental a testagem. De que forma? Só testar, não. Eu volto a falar uma coisa que eu já disse aqui. Para enfrentar a pandemia é preciso de uma ação muito
testar. A testagem é um dos braços fundamentais. Os países seguiram. Se sair bem, são países que estão saindo, né? Porque ninguém saiu ainda da pandemia, né? Os países estão conseguindo se sair bem e já está num outro nível, né, diferente do nosso, são países que param muito, que conseguiram um bom tipo de isolamento, estão agora conseguindo vacinar bastante. Outra coisa que eu acho muito importante, né? Tem um efeito psicológico nessa questão. Os nossos governantes precisam dar exemplo. Quero só falar uma coisa muito rapidinha para você. Eu sei que tempo em rádio ele é muito curto. Eu não estou defendendo monarquia de forma nenhuma, mas eu quero pensar com vocês um exemplo que a família real deu na Inglaterra. Outro dia, o marido da rainha da Inglaterra faleceu. Ninguém viu pessoas sem máscara. Pelo contrário, vocês viram todas as pessoas de máscara, isoladas uma das outras. Não houve música no velório, porque a música é um momento de muita possibilidade de transmissão. Então, são exemplos. Os Estados Unidos acabou de eleger agora no começo do ano um presidente. Agora ele está uma outra fase, diferente da nossa. Mas até terem a ação de começar a tirar as máscaras, nós nunca vimos o presidente dos Estados Unidos sem máscara. Então, assim, esse exemplo é um exemplo assim, muito importante, porque o governante de um país é tóxico. Né? E tem que proteger da população. Independente dele ser bom ou dele ser ruim, o eleito, ele tem um significado no imaginário das pessoas muito grande. Então, precisam desse exemplo. Elas precisam de acreditar que vai ficar em casa isolado. Né? Não é fácil, né, Lídia e Genário? Não é fácil mais de um ano nessa vida de isolamento para ninguém. Então, você defende que as pessoas têm que acreditar nisso, mas diante do que a gente tem visto, né? Com tantos exemplos vindos de cima de pessoas que não usam máscara, maus exemplos, né? De gente que não usa máscara, de gente que às vezes promove festas com aglomeração e a gente vê que não teve uma punição mais severa. Você acha que isso daí contribui, por outro lado, para desestimular a população de adotar as medidas e falar, o vírus pode chegar que eu estou aqui preparado para enfrentá-lo? Claro, Lídia, claro. Porque é isso que eu disse para vocês. Os governantes, sejam ele municipal, estadual, federal, eles têm o papel constitucional de dirigir aquela cidade, mas mais do que isso, ele tem uma representação no imaginário das pessoas. Então, é preciso que esses governantes coloquem a cara dele para fora para dizer, eu acredito no isolamento social, acredito no uso de máscara, sabe? E até a população, ir ao encontro da população no sentido de pedir ajuda, de chamar a população para estar junto com a gente. Eu só acredito nisso, não tem nenhum projeto que vai para frente contra a população. Para de saúde, né? E olha que, como eu disse no início da minha fala hoje, Berrata é uma cidade privilegiada, gente. Eu, felizmente, na minha vida, tive a oportunidade de trabalhar no Estado, de trabalhar no município, no governo federal, no Ministério da Saúde. Eu trabalhei também por um tempo na Organização Pan-Americana de Saúde. A gente não sabe o que é dificuldade. A gente não sabe o que esses municípios por esse país afora, muitos municípios, a grande maioria, enfrenta de dificuldade. Nós somos uma cidade potente, Lídia. Nós temos excelentes profissionais, nós temos campo de pesquisa dentro da nossa Universidade Federal, que é respeitado, nós temos cientistas aqui que são respeitados no Brasil e no mundo. Eu pergunto, é uma pergunta que eu também quero fazer uma pergunta, saber como
comitê de enfrentamento. Tá. E conversando com as pessoas, dando as coordenadas das diretrizes. Deu uma picotadinha no seu som, ô, TT, eu não consegui entender essa última frase que você falou. É a respeito do nosso comitê de enfrentamento, Lídia. Sim. Ele é fundamental. Ele é importantíssimo. Aonde está? O que ele tem feito? Quais as ações? E uma outra questão que eu queria colocar também, que eu falei rapidamente. Gente, nós temos uma Câmara de Vereadores com muitos parlamentares, com muitos vereadores. Os nossos vereadores, eles precisam participar também. E pelo que eu estou percebendo, pelo que eu estou vendo, eles até querendo participar, estar numa coordenação. Por quê? Porque os vereadores, eles são mobilizadores. Os vereadores, eles repercutem a vontade, eles precisam repercutir a vontade da população. E, ao mesmo tempo, os nossos vereadores, fiscalizadores da saúde. Então, olha, eu preciso, nesse momento de guerra que nós estamos enfrentando, do poder executivo, do poder legislativo, dos nossos deputados, preciso da população, preciso da sociedade organizada, o Conselho Municipal, lá dentro do Conselho Municipal, as entidades ligadas à área da saúde, os usuários estão lá dentro representados, né? Para que a gente possa ir caminhando. E o que mais me preocupa é que a nossa cidade, nós tivemos assim, olha, no mês de abril, pegar só mais recentemente, né? Nós tivemos no mês de abril 237 óbitos. Estão faltando ainda 3 dias para terminar o mês de maio. Nós estamos com 206 óbitos. Isso significa o quê? Que o mês de maio vai se igualar praticamente ao mês de abril. É um patamar alto. A nossa taxa de transmissão semanal, ela está alta, 1,05. Ela é alta, ela precisa baixar para menos de 1. A nossa taxa de positividade precisa baixar. Então, é um conjunto de coisas que estão mostrando para a gente que precisa de uma sacudida. Lídia, precisa. Nesse momento, quais seriam as medidas dessa sacudida que você reputa necessárias? Olha, eu acredito que nós precisamos de aumentar o índice de isolamento social no nosso município. Ou seja, reduzir a circulação de pessoas. Não é possível. A nossa cidade está funcionando como se nada tivesse acontecendo, como uma ilha. Então, eu defendo que aconteça, que a gente consiga um isolamento social mais rígido, mais rigoroso. Eu defendo testagem. Eu defendo que os nossos governantes, e quando eu falo de governantes, eu estou falando da nossa prefeita, estou falando dos nossos vereadores, eu estou falando dos nossos deputados, consigam mais testes para a nossa cidade, né? Eu defendo um comitê científico mais atuante, né? Eu defendo também, Lídia, que a gente faça uma campanha para trazer a população para o nosso lado, para conscientizar, porque nós estamos vendo aí, apesar de todos os problemas, de todos os óbitos, caiu em descrédito. A população não está acreditando que ela precisa de fazer alguma coisa. Porque realmente a gente entende, é muito difícil o tratamento social, é mais difícil compartilhar, é mais difícil perder um ente querido. Então nós temos que fazer opção. É questão de opção. Questão de opção. Isso, questão de opção. Ou eu morro, perco pessoas queridas da minha família, ou eu me toco. Eu ajudo a conscientizar o prédio onde eu moro, a escola onde eu estudo, os meus vizinhos, os meus familiares, a aumentar o desenvolvimento social. Tem jeito, não tem como. Não tem uma outra forma. O mundo ainda não descobriu. Como eu disse, todos os países que estão se saindo melhor na pandemia combinaram ações. E mesmo assim, não tem de fôlego, porque cada hora surge
um vírus diferente, cada hora surge uma vertente, uma cepa diferente. Nós já temos a britânica, a sul-africana, nós temos a P1, que é a brasileira, né, chamada por alguns amazônica, nós temos a indiana. Só um exemplo para vocês verem. A Argentina, o que está acontecendo na Argentina? A Argentina conseguiu, com um lockdown forte, com vacinação, vacinou muito, conseguiu abaixar muito o número de óbitos. Agora está enfrentando novamente, e vocês sabem o que está contaminando mais na Argentina? A P1 brasileira. Agora, o que está mais atingindo a população. Então, vocês estão vendo, é uma ação coordenada nos municípios, coordenada no Estado, no país e coordenada no mundo. Porque a Organização Mundial de Saúde fica preocupada que nenhum país vai sair sozinho dessa crise. É uma ação coletiva. É verdade, não adianta querer fazer o dever de casa e deixar a vizinhança ao Deus dará, porque aí vai voltar tudo de novo, como tá se vendo na Argentina. De fato, você tem toda a razão. Né? Eles fizeram o dever de casa, nós não fizemos e agora estamos prejudicando os vizinhos. Pois é, e assim, se os Estados Unidos não cuidar, se a Inglaterra não, se o Reino Unido cuidar, volta novamente, porque o vírus é muito certo, cada vertente que surge, ela surge com uma característica, com uma capacidade diferente. Olha só, por exemplo, essa segunda fase que nós vivemos foi de uma transmissibilidade muito maior do que a primeira. Não sabemos como nós vamos enfrentar agora essa fase. Não conhecemos ainda a capacidade, a velocidade de propagação dessa sequenciando, não sabemos ainda. Então, o difícil é isso, é que nós temos que ir tratando, né, e ao mesmo tempo pesquisando e estudando o que está acontecendo, né, porque é tudo muito novo. Tá certo. Tetê, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para você. Oi, Genari, um grande abraço, bom dia, Lídia, um grande abraço a todos os ouvintes. Tetê, muito obrigada pela entrevista, eu fico super feliz de falar com você sabe o carinho que tem por você, de longa data, nossa amizade é antiga, e assim que essa pandemia passar, vamos ver se a gente consegue pelo menos marcar um cafezinho com pão de queijo, né? Que tal? Ô, que delícia! Oba! Lindíssimo, Lídia. Eu vou marcar o encontro com uma outra bebida. Não, o Genaro não serve de base, que ele só pensa em álcool. Depois, com essa pandemia, então, eu vou te falar. Eu tô tentando tirar as garrafas de álcool 70% de perto dele. Tá certo. Muito obrigado e bom dia. Seguindo aqui, falando com ex-secretários, nós vamos falar hoje com o ex-secretário, o último, do último governo. O mais recente. O mais recente, que inclusive viveu aí durante a pandemia, né, esteve definindo diretrizes e ações de enfrentamento à pandemia. E 5 meses de silêncio. E 5 meses agora, desde há 5 meses atrás, né? Você fala. Não, ele já está há 5 meses caladinho, sem falar nada, sem dar palpite. Exatamente. E foi uma peleja, né, para conseguir. Iraci Neto, Iraci, muito obrigado. Você que durante a pandemia, no ano passado, falava quase que semanalmente aqui com a gente, a cada decreto, a cada decisão, a cada medida. Né, falava com a gente aqui no Pingo do Jota. Muito obrigado mais uma vez por nos atender, por falar com os nossos ouvintes, nossos internautas. Né? Aposto que você já estava com saudade de falar com a gente aqui. E aí eu pergunto, como é que você está analisando o enfrentamento da pandemia depois da sua saída e o que mudou? Mudou muita coisa? Bom dia. Bom dia, Genari. Bom dia, Lídia. Bom dia aí a todos os ouvintes da JM, do Pingo do Jota. Realmente... foi uma rescisão unilateral por parte de vocês aí, depois do dia 31, né? Mas tudo bem. Vou cobrar meus direitos mais adiante, mas a gente terminou esse nosso ciclo, encerrou nosso trabalho na gestão Paulo Pial, foram 4 anos e o último ano aí, como vocês todos sabem, né, e acompanharam diariamente as nossas
o nosso trabalho, as nossas ações e atividades no enfrentamento dessa crise que persiste e tem aí uma iminência de uma terceira onda. A gente está em outros projetos, todos sabem, a gente está junto à Uniub, já com projetos sendo desenvolvidos e já com possibilidade de resultados, né, para a sociedade como um todo, principalmente na minha área, que eu assumi na área de saúde, mas a gente não deixou de acompanhar essa crise sanitária, né, com um pouco menos de intensidade, é claro, mas não perdendo o cenário da visão, porque também tem reflexo dentro das unidades da Uniub, na qual a gente está à frente da gestão. Agora, o que foi que você observa que mudou, né, da sua saída para cá? Mudou muita coisa? Bom, Genari, em relação para ser bem pragmático, mudou-se os números, né? A gente não há como, com todo respeito à gestão atual, não há como mais comparar os nossos números de 10 meses com números de 5 meses exatos. Nós ganhamos aí positivamente em todos os números. Nós analisávamos em torno de 30 indicadores diretos e indiretos, né, em 5 eixos de enfrentamento a essa crise sanitária, desde a fiscalização aos indicadores assistenciais, né, epidemiológicos, principalmente esse de poder de decisão do nosso comitê, que tinha, né, uma atuação e uma decisão junto a todo o comitê bem forte, né, mediante esses indicadores. Então, em torno de 15 indicadores que eram acompanhados e analisados quase que dioturnamente, né, a gente buscava através deles e análises também da região, que impactam aqui como cidade polo, análise do Estado, análise do Brasil, estudos preliminares em relação à previsão da entrada de novas cepas, como essa indiana, que já está rondando a região e é uma preocupação. Nós antecipávamos muito as decisões em cima de análise de desempenho de indicadores, quase que dioturnamente, com a reunião técnica do comitê. A gente tinha a doutora Cristina Barata, né, infectologista e grande conhecedora da epidemiologia de crise, né, e o doutor Raelson, cito como médicos, mas eram vários os membros, como também um controlador da regulação de leitos da parte assistencial, não só de leitos, mas de toda a assistência. Então a gente tinha esse controle pleno para que, junto com os indicadores e junto com o comitê e outras secretarias que participavam, com o prefeito, a decisão, né, para preservar aí toda a população, principalmente as vidas, né, buscando aí esse equilíbrio das duas crises, né, a econômica e a sanitária. Agora, esses números, eles cresceram também em nível nacional, né? A gente observa que houve uma elevação aí dessa linha, não só em Uberaba, mas em nível nacional. Você acredita que outras ações que poderiam ter sido adotadas aqui em Uberaba poderiam evitar que Uberaba não seguisse a mesma tendência nacional? Olha, Genari, eu posso falar por mim. Nós ficamos 10 meses aí envolvidos, mergulhados nesse trabalho. Muito desgastante, mas a gente saiu com o dever cumprido. Em relação ao que poderia ser tomado do dia 1º de janeiro para cá, eu não posso muito aí opinar do que foi feito, né? A gente não tem mais o acompanhamento direto por dentro da secretaria, do comitê, mas até o dia 31 nós tínhamos sim decisões que poderiam continuar achatando essa curva como aconteceu ao longo do ano, né, de 2020. Então a gente tinha estudos, projeções de números de acordo com esses indicadores, como eu disse, para que a gente pudesse sim tomar decisões em dezembro, pudesse tomar decisões no início de janeiro, que iria protelar ou achatar essa curva para buscar a tão sonhada chegada da vacina, que foi o único indicador que a nossa gestão não conseguiu trabalhar. Na minha gestão e do prefeito Paulo Pial, nós não recebemos uma dose sequer de vacina. Então esse é um indicador que nós não conseguimos trabalhar na nossa gestão da crise sanitária.
Iraci, bom dia, prazer em ter você aqui de novo com a gente, muito obrigada, viu, por falar com a gente. Nós te demos uma trégua, nós não fizemos rescisão unilateral do contrato. Nós te demos só uma trégua, te demos licença-prêmio para você descansar de nós também um pouquinho, viu? Mas voltando ao assunto, né? A gente queria saber, eu quero saber de você. Você falou que analisava na época do governo Paulo Piau, e você à frente da Secretaria de Saúde, que vocês analisavam em torno de 15 indicadores. Quais seriam esses indicadores, ou pelo menos quais seriam os mais importantes para as decisões que foram tomadas naquele tempo? Bom, Lídia, esses 15 são indicadores de extrema importância. Nós analisávamos em torno de mais 15 na linha operacional, na manutenção de suprimento, na busca de investimento, na relação com o recurso humano, na contratação, no custeio operacional de toda essa gestão da crise, que está um custo alto, controle populacional, índice de isolamento da população através do sistema de telefonia, enfim. São outros indicadores indiretos, né, que existiam grupos de trabalho que monitoravam e nos davam esses números e a gente aprofundava. Agora, esses 15 indicadores, eles eram diretos, eles eram acompanhados, inclusive, por mim, diariamente. Né, eu tinha, enquanto secretário, controle pleno dos números e da gestão do enfrentamento para que a gente pudesse amadurecer todas as decisões que seriam tomadas no comitê, né, com um grupo maior. Mas todas as taxas, por exemplo, eram analisadas, desde as taxas de ativos, de casos ativos, de número de casos positivos, né, que é essa taxa de positividade, através também de uma testagem, a gente acompanhava a testagem por 1.000 habitantes, taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria são preponderantes para a tomada de decisão, a taxa de transmissibilidade a gente analisava, logicamente, as incidências de mortalidade e as incidências de casos positivos, a taxa de letalidade, que a nossa era sempre uma taxa equilibrada dentro dos padrões nacionais, estaduais e regionais. Analisávamos o índice de colapso da rede, tanto pública quanto privada, um trabalho feito especificamente pelo Raelso, para que a gente pudesse cruzar essas informações com um cenário regional diário, para que a gente tivéssemos realmente uma sustentabilidade, uma certeza dentro de um cenário certo daquela decisão através dos regulamentos, das normas, que seriam os decretos, as portarias e as instruções normativas. Em algum momento você pensou que só teria como solução o lockdown? Bom, a gente nunca saiu do nosso radar essa situação de lockdown, porque era uma questão, uma situação, uma posição que estava acontecendo no mundo inteiro. Mas a gente sabia que essa relação crise sanitária da saúde e crise econômica, a gente teria que ponderar o equilíbrio. O prefeito sempre nos aconselhava e nos orientava nessa situação. Ele ficava por receber as demandas da sociedade, dos segmentos, dos setores, e nós analisamos a parte da saúde. Juntávamos tudo isso para decidir. Nós não fizemos lockdown, mas nós fizemos um cercamento, um cerceamento através de decretos, e principalmente com uma fiscalização atuante, para que a gente pudesse ter os resultados que nós tínhamos no decorrer de 2020, fazendo com que a população pudesse voltar às suas atividades. Né? No início da pandemia, nós, através de um decreto, fechamos aí vários pontos comerciais, segmentos, para que a gente pudesse absorver o que estava por vir em relação ao vírus em Uberaba, achatando a curva, organizando a rede hospitalar, e a partir daí podemos agora ir soltando gradativamente, dentro de uma responsabilidade consciente, né, e trazendo a população conosco nesse projeto de enfrentamento, né, para que a Uberaba tivesse aí o menor impacto possível nisso que já estava desenhado fortemente em outras regiões e em outras cidades. Tá, no atual momento, você acredita que há necessidade de uma restrição maior da circulação de pessoas? Bom, Genário, a gente tem acompanhado o que está acontecendo aí, aqui próximo mesmo, né, nas regiões, principalmente a região do entorno de Ribeirão Preto, desde a semana passada, inclusive com o exército nas ruas, para fazer valer aí o decreto de lockdown, né, fechamento, inclusive,
né, de segmentos de gêneros alimentícios. Não é um lockdown 100%, mas acredito que foi uma decisão, inclusive que Ribeirão tomou até na última quinta-feira, para que possa ter aí, a partir da semana que vem, um impacto positivo de diminuir as taxas de ocupação, principalmente de leite, né, e consequentemente da letalidade e mortalidade, porque está realmente sem lugar para pôr. Aqui em Uberaba a situação é parecida, nós estamos mantendo uma taxa de ocupação de UTI de enfermaria bem alta. O teto mínimo é 90% de UTI, né? A gente tendo aí 2, 3, 4 leitos, às vezes no dia, ou não tendo leitos, é muito preocupante. Então não tem acesso à população, algum lugar está sendo estrangulado. E aí medidas mais contingenciativas têm que ser tomadas para que a população não fique sem assistência e, consequentemente, também não se perca o controle. Eu acho que não pode colapsar a rede de saúde, porque não tem para onde correr, uma vez que nós recebemos paciente fora. Uhum. Se você estivesse à frente do enfrentamento da pandemia agora, nesse momento ainda, quais seriam as 2 primeiras medidas que você adotaria? Olha, Lídia, passados 5 meses, você continua querendo me apertar, né? Uai, mas eu estou aqui para isso. Eu não tenho a caneta, como eu disse, eu já estou há 5 meses fora do desenho interno das ações, a gente acompanha por fora. Logicamente que eu continuo analisando estatisticamente os quadros da pandemia, como eu fazia, com aquilo que eu tenho na mão, que eu posso conseguir através de pesquisas, de informações. Então, fica muito difícil eu tenho tomado decisões pela Uniub, orientações internas, né, para que a gente possa ter dentro da instituição o menor risco possível, uma vez que os nossos projetos são impactantes para a saúde do município também. Em relação, eu acho que a essa pandemia, nesse momento, né, a gente tem que sentar, analisar realmente uma gama de indicadores e tomar uma decisão. Se a decisão for para o lado mais severo em relação ao segmento econômico, que seja nesse momento, com a explicação, com o diálogo, com a comunicação. E, logicamente, também isso impacta na população. Aí é uma análise de quem está à frente e atuando neste momento frente à pandemia. Para eu dar alguma opinião, são 5 meses, eu posso falar daquilo que eu fiz. Foram 10 meses, acredito que o prefeito Paulo Del pode falar daquilo que ele fez. Agora, a gente, pelos números, não há como comparar mais, né? Porque em todos os nossos indicadores, são indicadores extremamente positivos em relação aos mesmos números desses indicadores atualmente. Então vamos reformular a pergunta. Se você tivesse que dar alguma sugestão ao governo atual, que sugestão você daria para ter sucesso no enfrentamento à pandemia? Olha, Lídia, o monitoramento do transporte coletivo, a circulação de pessoas em grandes pontos de concentração, como o centro da cidade, o comércio, ou que seja nos bairros, ou fazer um mapeamento realmente estratégico de onde está, e cruzar com o georreferenciamento, logicamente dos casos positivos que estão sendo testados, para que se possa fazer aí uma segmentação de horários de funcionamento, se for para evitar realmente a questão do lockdown, porque a minha opinião não é nem a favor nem contra o lockdown. Você tem que estar vivendo o dia a dia para saber se isso vai ter perna para fazer realmente e aguentar toda essa carga que vai vir de pressão. Isso aí a gente tem que ter pulso forte realmente, mãos de ferro, e acredito que nós tivemos nas decisões mais constrangedoras para nós, enquanto técnicos da época, e que tinham que tomar a decisão para absorver toda essa pressão que vinha da sociedade como um todo. Então você tem que realmente ter um posicionamento firme e também ter justificativas sustentadas, tanto na parte técnica, né, como na parte estratégica, para que a economia daqui uma semana, 15 dias, volte a funcionar, enfim. Agora, nós temos a iminência de uma nova cepa, que já está rondando a região do interior de São Paulo aqui, Uberlândia, parece que teve uma situação, já são 6 ou 7 casos aí em Minas Gerais, enfim.
essas análises, elas têm que serem feitas diariamente para saber o que vai poder chegar aqui e para não chegar o que fazer. Tá, Para ok. não ser surpreendido. Com certeza. Tá ok. Iraci, bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Pode mudar, Lídia? De assunto? Pode. Eu deixo. Um assunto que a Lídia não gosta muito, mas eu vou perguntar. Semana passada nós entrevistamos aqui o secretário executivo do Ministério da Agricultura, o ex-deputado Marcos Montes, e ele falou assim que o nome de Iraci Neto seria um bom nome para ser candidato a prefeito em 2024. Né? Você encara, Iraci? Genaro, você tá igual a Lídia. só que no outro segmento. Bom, eu, logicamente, eu não acompanhei a entrevista ao vivo, mas recebi ela depois, porque eu estava num compromisso particular, em viagem. Mas eu recebi mais uma vez fiquei muito lisonjeado mais uma vez pelo nosso líder, a grande liderança que nós temos, podemos chamar ele de ministro, né, porque ele junto com a Tereza, eles estão conduzindo aí, né, o maior segmento do Brasil hoje, está sustentando a economia, né, todo mundo sabe que o agronegócio é o pilar número 1, né, da economia brasileira hoje, principalmente nessa crise sanitária. Então ele como ministro é o nosso maior líder aqui na região e, consequentemente, no Estado e no Brasil, junto com o vereador e presidente da Câmara, Ismar Marão. São as nossas lideranças que conduzem um partido, no qual eu faço parte, no qual eu sou um agente político, no qual eu tenho prestações de serviço à sociedade, como agente político desse partido, desde a minha época de Estado, quando eu fiquei 8 anos trabalhando na área de saúde, fui para o governo federal também, numa grande companhia, que foi os Correios, e agora, recentemente no município, e agora na gestão privada, na Uniub com projetos. Então a gente tem serviço prestado, nosso nome é sempre lembrado em reuniões, eu fico muito agradecido, fico à disposição do partido, como eu já disse, inclusive o ano passado, na iminência de uma descompatibilização por parte minha, mas num momento difícil, eu achei melhor continuar, porque o trabalho estava sendo feito e tendo resultado junto ao enfrentamento dessa pandemia. Então, acho que todo esse contexto me credencia a pensar numa situação maior, mas lógico que dentro de um grupo, nenhuma decisão é individual. Mas eu continuo trabalhando, meu foco hoje, atualmente, é nessa nova atividade que eu estou desenvolvendo dentro da instituição Universidade de Uberaba, com projetos da área da saúde, que vocês vão saber e vão ter grandes impactos sociais e acadêmicos, com todo o time da Uniub, né? Então a gente tem aí momentos pela frente para ser discutido, para ser política, você sabe que é momento, política dentro dos seus prazos, as discussões, a gente está dentro da política, então quem entra nunca sai. Então, acho que o meu posicionamento nesse momento seria esse, agradecido pelo grande líder do partido ter lembrado do meu nome numa eventual candidatura para 2022 ou 2024. A gente sabe que ainda está muito longe. Então quer dizer que topa, então, né? Eu ponho à disposição. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu não posso falar nem que sim, nem que não. Eu estou à disposição do partido como militante. Eu sempre brinco para ser bem objetivo. Quando eu entrei na política e aqui no Uberaba, né, nesse grande grupo, eu sempre peguei martelo, prego e faixa e preguei. Então, fui um militante de bandeira, né, e trabalhando também em alguns cargos específicos, e a gente vai criando experiência, né, e vai prestando serviço e, consequentemente, você vai crescendo dentro do próprio partido. Assim como o Ismar hoje é um grande potencial, né, como presidente da Câmara por 2 vezes, 3º mandato de vereador, enfim, tem um envolvimento público e político com a sociedade, ele tem todas as credenciais para ser nosso representante, caso o deputado Marcos Montes, o ministro, não queira assumir essa posição de candidato no ano que vem, né, para deputado federal. Então, ele tem o total apoio, daí ele tem todas as credenciais também. Meu nome foi lembrado para uma eventual construção. Dentro de uma construção, né, cada parede é em cada dia, cada tijolo por vez, e a gente vai ver lá na frente qual é a sustentabilidade
do projeto PSD para 22 e 24. Peraí, Iraci, agora eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero voltar um pouquinho ainda na pandemia. A gente viu aqui essa semana uma questão relacionada aos leitos do hospital, de clínicas, né? A vaga sendo regulada e chega lá, não tem leito, questão de macas. A professora Ana Lúcia veio aqui, explicou a situação, a dificuldade que eles têm lá também com o número de leitos contratados, o número de vagas que o município compra, etc, etc. Você já esteve à frente dessa situação e depois eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro, qual a importância do complexo regulador municipal para definir o encaminhamento de pacientes para esse ou aquele hospital? E segundo, até que ponto esse complexo regulador, no caso específico da Covid, é importante para determinar o controle de casos graves como um indicador de enfrentamento à pandemia? São duas perguntas em uma. Bom, Lídia, primeiro que se lá em 2019, quando nós achamos um ponto de infusão, vamos dizer assim, ou de precipitação da urgência e emergência no município, que eram aquele tanto de paciente aguardando transferência nas UPAs. A gente já tinha esse estudo desde o início da nossa gestão. Nós achamos que de fundamental importância, isso é normatizado, quem faz a gestão de leitos é quem contrata os leitos. E é o município quem executa plenamente a gestão de leitos. Agora, como fazer isso? Nós tínhamos aí um sistema do Estado, que inclusive eu lá em 2007 participei da construção desse sistema. Ele não evoluiu. Então nós fomos a Brasília, com autorização do prefeito Paulo Pial, para buscar o sistema da União, que funciona em 99% dos municípios brasileiros. E Uberaba não tinha, em virtude de uma situação pontual em Minas Gerais. Então nós conseguimos trazer esse sistema de regulação hospitalar e ambulatorial. O ambulatorial nós não conseguimos, no momento, implementar por conta da pandemia, enfim. Mas o complexo regulador veio para, não vou falar que resolveu o problema 100%, mas 90% resolveu. Nós diminuímos óbitos nas UPAs, nós zeramos espera de UTI nos hospitais de destino SUS, nós zeramos espera de pacientes aguardando transferência nas UPAs por várias vezes. Isso está registrado nos sistemas. Isso não é uma fala por falar, não. Está registrado no sistema. Então, o complexo regulador municipal, com a estrutura que nós montamos, com uma gestão firme, de realmente gerir os leitos da cidade, e o paciente ser preparado na UPA, então ele preparado, coloca no sistema, tem o leito específico para ele. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós assumimos, a Unilda assumiu a gestão do Sanatório Espírita, hoje Instituto Maria Modesta. É o novo nome que vai ser colocado à sociedade aí, não deixando a história morrer. Antigamente era encaminhado paciente de ortopedia para o sanatório, que é o sistema do Estado. Uhum. Então, nada a ver. Então nós acabamos com isso, né? E nós organizamos o sistema de gestão e a rede hospitalar. Quem comanda leito no município é a gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e o seu departamento, que no caso é o complexo regulador. E, logicamente, os reflexos através de indicadores, principalmente dessa pandemia, que tinham que ser ágeis, né? Esses indicadores tinham que mostrar realmente o que estava acontecendo dentro das UPAs. Agora, tem os encaminhamentos das unidades básicas de saúde. Então, você tem que padronizar esse conceito, esse entendimento de diagnóstico de síndrome gripal. Isso tudo foi feito, que estão lá naqueles outros indicadores correlacionados àqueles 15 diretos. Então, a gente fez toda uma programação, um planejamento estratégico também, com essa padronização e sincronização desses dados, desses acompanhamentos e avaliações diárias dos pontos de atenção, e o complexo regulador resolveu o problema de leito liberado e, consequentemente, da região. A região reclamava, mas se você olhar os números também, contra números são argumentos. O número de pacientes que entravam nos hospitais aqui, hospitais de clínica, o Hospital Mário Palmério, todos os hospitais, o Hospital Ilhangote, aumentaram significativamente já nos primeiros meses. Então, eram resultados extremamente positivos e um processo assertivo que nós tivemos e, logicamente, com total apoio do prefeito Paulo Pial. Bom, esse processo com relação à pandemia, né, regulação de leitos, no caso específico de pandemia,
ela é fundamental, ela é um indicativo importante, tanto quanto é, por exemplo, o índice de letalidade, o índice de transmissibilidade ou de positividade, por exemplo? Com certeza, Lídia, porque o paciente, a porta de entrada da urgência e emergência são as nossas UPAs, né? A UPA do Mirante é o pessoal Benedito. Então, o paciente que chega lá com uma síndrome gripal, já num estado, num pré-diagnóstico pelos médicos, não só o médico, mas isso a gente conhece um pouco e entende, num grau aí moderado, próximo a moderado, né, com alguns sintomas de fadiga, falta de ar, febre persistente, isso ele tem que ser encaminhado imediatamente para os protocolos iniciais dentro do hospital. Então, se você tem uma regulação efetiva, plena, do sistema, você coloca esse paciente, nem que seja de vaga zero, que é aquela, o hospital fala que não tem vaga. Não, arruma uma vaga aí que ele está indo de vaga zero. Então, essa é a sistemática do processo. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes em cada ponto de atenção, mas a gente sabe que, pela experiência, né, nós usávamos dessa ferramenta, que é a vaga zero, e conseguir pôr o paciente lá no menor tempo possível, dentro da sua necessidade e o seu quadro de agravamento. Ou seja, até para comandar esse complexo regulador, precisa de ter mão de ferro nessa hora de pandemia. Lídia, uma coisa eu não devo ter agradado muita gente, principalmente na gestão aí das instituições parceiras da prefeitura, porque eu pensava, e nós pensávamos, né, eu enquanto secretário, mas toda uma equipe por fora, que o que prevalece é a necessidade do nosso cliente, que é o paciente usuário do sistema de saúde. Então, a gente fazia, sim, valer, às vezes, de uma força, de um esforço ou de uma mão mais pesada para que as coisas acontecessem. Iraci, é bom demais falar com você, viu? Me dá uma saudade dos nossos bate-papos aos sábados, né? Sempre que tinha decreto ou não tinha decreto, mas a gente estava sempre aqui destrinchando para a população o que ia acontecer. Ô, Lídia, você sabe que a gente fica, né, eu me preparo muito para as coisas. Então, logicamente, né, a gente estava a 1000 por hora no enfrentamento da pandemia. Até o dia 31 de dezembro, às 0 hora, nós estávamos trabalhando para que não tivéssemos nenhuma intercorrência. Mas eu já estava, logicamente, me preparando para encerrar esse ciclo. E vida que segue, né? Eu tenho vários projetos. Às vezes as pessoas acham que a gente vive por conta de prefeitura, né? E até de salário. Não, eu tenho formação, eu tenho vida, eu tenho uma carreira, né, profissional. Eu fui convidado aí pela Uniúd para trabalhar, acredito que pela minha experiência, né, pelo que eu prestei de serviço, logicamente um grande desafio para mim. Né? Então, ontem, quando eu recebi esse convite, eu tive que, logicamente, não deixando de sorrir um pouco, pedir bênção para o meu chefe, né? Então, que é o Dr. Marcelo Palmieri, queria agradecer ele aqui pela confiança, né? Porque ele nos autorizou a falar com vocês, né? Porque era uma vontade, realmente, a gente tem acompanhado vocês diariamente aí, as informações, então... Eu fico muito satisfeito de, após 5 meses, hoje faz 5 meses realmente, que eu iniciei meu trabalho na Uniúd. Dia 29 de fevereiro foi quando eu assinei lá o meu contrato com a instituição e estamos lá trabalhando, muitos projetos. Gostaria de voltar a falar com vocês mais sobre os grandes projetos que a universidade tem para toda a sociedade de Uberaba. Estamos à sua disposição, a hora que você quiser. É sempre muito bom dar notícia boa para a população, num momento, principalmente nesse momento, em que a gente está sendo, né, pressionado por tantas notícias ruins, por tantos problemas, né, por tantas coisas negativas. É muito bom ter notícia boa. Só um dado que até eu, enquanto secretário, desconhecia, porque, logicamente, as organizações não abrem muito os seus dados internos. Mas acredito que o Dr. Marcelo vai me autorizar. Nós temos as clínicas integradas, né, que são as policlínicas lá do centro, do Campus 1. E lá tem todo um serviço de reabilitação oral, auditiva, psicológica, né, nesse enfrentamento agora a saúde mental é um grande ponto de assistência, fisioterapia e dentro, além da pós-graduação. Só para vocês verem a dimensão que é. Passaram, no ano de pandemia, mais de 20 mil pessoas naquele campus para mais de 100 mil atendimentos de saúde, de reabilitação. Então, olha a importância
né, só daquele ponto, daquela unidade de saúde. Aí nós temos o hospital veterinário, logicamente o Mário Palmero hoje é um pilar, junto com o regional, que está sob nossa gestão, né, um importante pilar de enfrentamento dessa crise sanitária, mas só para vocês entenderem a importância, né, e os serviços prestados, principalmente dentro dos seus princípios, que é atender toda uma sociedade, né, só lá no Campo Centro, onde a gente tem trabalhado diariamente lá na mantenedora. Olha que bacana isso daí. Olha, eu até gostaria de ter mais informações a esse respeito, porque esses indicadores são muito importantes para a gente divulgar até onde as pessoas podem ir buscar ajuda, poder buscar assistência. Né? Acho que isso daí é importantíssimo. A gente já conversou aqui com a Denise também, Denise Monteiro, a respeito do Instituto. A Denise é a diretora e do Instituto. Muito bem o Hospital Mário Palmero. Né? Agora nós temos o sanatório. Né? Pois é, a respeito disso também. Né? Já vi que vocês levaram para lá. Lá no sanatório é o Serginho Marçal, que está o diretor técnico. Falamos com ele também. Que é excepcional pessoa, um profissional de primeira grandeza, que foi uma grande aquisição para vocês, que é um sujeito que entende tudo, né, dessa questão de saúde mental. Ele é o papa da saúde mental. Olha, na região eu tenho certeza, no estado ele é um dos papas da saúde mental. Fantástico. No estado de Minas Gerais. Ele é muito bom. Muito bom. Gracinha, muito obrigado pela entrevista, um bom fim de semana. Volte sempre, viu? Eu que agradeço, um abraço, saudade de vocês aí, um abraço, um beijo aí para todos. Outro para você, Iraci. Muito obrigado, Iraci, bom fim de semana, abração. Eu também, um abraço. Lídia, só para a gente encerrar aqui, olha só, a Prefeitura de Araxá anunciou medidas mais rígidas para conter a disseminação da Covid-19, entre elas a suspensão da retomada das atividades presenciais em escolas particulares e um novo decreto que determina toque de recolher entre 21 e 5 horas da manhã, ou seja, das 9 da noite às 5 da manhã, e a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. O anúncio foi feito pelo prefeito Robson Margella durante coletiva na tarde desta sexta-feira. O decreto será publicado neste sábado e as medidas serão válidas de segunda-feira até o dia 9 de junho. A prorrogação do prazo não está descartada. Araxá registrou essa semana uma média de 100% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva. Ao todo foram 14 óbitos registrados nos últimos 7 dias, sendo 169 registros desde o início da pandemia. Olha, os números lá, 169 desde o início da pandemia, Araxá é o que é menos da metade de Uberaba um pouco, né? Mas está tendo 1/10 praticamente do número de óbitos. Exatamente, né? 1/10, porque o Uberaba está chegando lá nos quase 1.000 óbitos. Ô, Janari, ontem nós ouvimos aqui o secretário Sétimo Bosco, ele disse que não vê necessidade de medidas mais restritivas nesse momento. Né? Eu fico assim um pouco preocupada, porque eu imaginava que ontem a gente teria um pouco mais de secretários nós conversamos hoje. Agora, gente, eu quero deixar claro aqui, antes que venham falar, porque está criticando o governo, porque está isso, está aquilo. Quero deixar claro que todas essas entrevistas que a gente tem tentado trazer aqui, seja com infectologistas, seja com ex-secretários, como foi o caso de hoje, são única e exclusivamente com a intenção de colaborar. Claro. Porque quem está no olho do furacão, às vezes não está percebendo vários momentos ou várias questões que são relevantes, e quem já passou por lá, que já teve a experiência, que já enfrentou isso, já esteve no olho do furacão, talvez possa colaborar com a sua experiência, com a sua sugestão, até mesmo com seus conselhos. Né? E é isso que a gente tem procurado trazer aqui como forma de colaboração da Rádio JM, nossa, Genari, mim, de um modo específico, e toda a equipe do Pingo do Jota, para que a gente possa terminar logo com essa pandemia, possa ter um enfrentamento menos doloroso possível para a população, com o menor número de óbitos imaginável, porque realmente perder um ente querido não é fácil. Nos últimos tempos a gente tem perdido muitos amigos. Eu não tive nenhuma perda familiar, mas muitos amigos. Eu perdi uma vizinha muito querida há pouco tempo. E isso daí dói,
né? É uma coisa que a gente sente muito e gostaria que não tivesse acontecido da forma como foi. Aqui no Jornal da Manhã, aqui na Rádio JM, também já tivemos vários colaboradores enfrentando essa Covid. Sabemos que não é fácil. Na minha família também, várias pessoas já passaram por esse problema e a gente não quer isso para ninguém. Então, quanto mais a gente puder colaborar, trazer aqui as informações para alertar a população e também as nossas autoridades que estão com a caneta na mão, nós temos o dever moral, a nossa obrigação de fazer esse trabalho. A gente está aqui exatamente para trazer uma prestação de serviço à população, ajudar a sociedade a viver sempre cada vez melhor, né? Exatamente. Lídia, muito obrigado, vamos embora, né? Vamos embora para nossa casa, né, Genaro? Olha, já são 10h23, tá vendo só? Eita, o tempo passa, o tempo voa. Vamos lá, segunda-feira estamos de volta aqui às 8h30 da manhã. Semana que vai ter feriado, viu, Lídia? Dia Quinta-feira. de Corpus Christi na Exatamente. quinta-feira. Vamos embora. Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana, Lídia. Bom dia, bom fim de semana a todos. Até segunda. Na técnica de som hoje está ali Fernando Augusto. A produção é de Luiz Henrique, Rayane Duarte, Larissa Prata Ciabotti, Joana Prata. A supervisão geral é de Luiz Ciabotti.